gente te conta. Olá, sejam todos bem-vindos ao A Gente Conta, o podcast do City Escola Gerânio. Mais uma vez, depois de um pequeno hiato que nós tivemos aí de uma semaninha, estamos de volta para falar mais sobre educação, sobre o City Escola, sobre temas que a gente julga interessantes e que vocês estão curtindo também, né? Isso é muito legal ter essa troca com vocês. Então, bem-vindos. Não esqueça de entrar lá no Spotify ou em qualquer plataforma que você escuta ou A Gente Te Conta e curtir, deixar o seu comentário. Também você pode usar as nossas redes sociais do City Escola Gerânio para mandar a sua dúvida, que a gente também pode trazer pessoas aqui para responder. Se você tem alguma dúvida da escola, sobre educação, sobre a vida, a gente também gosta muito de filosofar, então fique à vontade e mande para a gente. A gente te conta. Hoje eu estou aqui com ela, Dani. Oiê! Lembrou de mim? Hoje estarei aqui com o Thiago, entrevistando uma pessoa que vocês nem imaginam quem é. A Dani, se você não reconheceu essa voz, é a nossa coordenadora pedagógica. Ela vai estar aqui hoje entrevistando quem? Olá, Isa. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com vocês, eu não fui embora. Eu só estou do outro lado da mesa. E não se deixe enganar, tá? A Isa não saiu, não. Ela vai estar sempre aqui. É porque hoje ela vai passar ao posto de entrevistada. Olha que legal. Vai ser muito legal, né? Eu tô animado. Eu também tô. Vou ser entrevistada pela segunda vez, né? No primeiro episódio, eu e a Dani, a gente foi entrevistada pelo Thiago. É verdade. Naquele primeiro episódio também, todo mundo estava se entrevistando também, né? Foi legal. Mas é isso, gente. Hoje o nosso tema é em comemoração ao aniversário de alguém que pra gente aqui no City Escola Gerânio é referência quando se fala de educação, que é o nosso queridíssimo Paulo Freire. Exatamente, gente. Hoje a gente vai falar em comemoração ao aniversário de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu dia 19 de setembro de 1921. Então, em 2021, ele completou 100 anos, né? Foi o centenário de Paulo Freire. A gente teve vários artigos publicados, vários vídeos, vários documentários sendo feitos no ano de 2021 em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Mas todo ano é ano de celebrar, né? Eu acredito, esse grande educador, o patrono da educação brasileira, que é nosso patrono por um motivo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho dele para homenageá-lo, né, nesse aniversário aí, que é no dia 19 de setembro, então ele completaria 102 anos, né? 102, é isso? Me ajuda aí. 21 mais 3, 103 Ninguém vai te ajudar, anos. não, se vira aí. 103 anos, ele faz 103 anos esse ano de 2024. E eu acho importante, eu propus para o Thiago e para a Dani essa ideia, porque Paulo Freire, ele foi um educador, filósofo, né, e pedagogo brasileiro, pernambucano, nordestino, nascido em Recife. Ele vem de uma família de classe média, né, mas ele faz primeiro direito. E por que eu acho importante falar de Paulo Freire? Porque além de ele ser uma das bases teóricas aqui do City Escola Gerânio, ele deixou um legado para a educação global, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma vivência que eu tive rapidinho. Calma, tá se atropelando, você não vai escapar, já senti eu sempre sua jogada, porque você sempre coloca os convidados para fazer o jogralzinho da Gente Conta e agora você não quer fazer, mas a gente não vai deixar não, tá? Tá bom. Então eu vou falar e você responde como todos os outros. Olha só. Quer saber mais sobre Paulo Freire? A gente te conta. Muito bem, mas antes... Cantinho do Recadinho. Temos o Cantinho do Recadinho e hoje para dizer que as matrículas do City Escola Gerânio para o ano de 2025 estão abertas. Isso mesmo, se você quer colocar o seu filho para estudar aqui numa escola diferente de tudo que você já viu, e eu te desafio a vir nos conhecer para comprovar isso, procure a gente aí nas redes sociais, manda no comentário do podcast, manda sinal de fumaça, qualquer coisa, venha fazer parte da nossa família aqui, tá bom? Inscrições para o ano de 2025, educação infantil e até fundamental 1, 2, 3, tamo aí, tá? Venha nos visitar e venha trazer sua criança para ficar conosco. Cantinho do Recadinho. Pronto, Isa. Então tá bom. Isa já respondeu aqui metade das perguntas que eu ia fazer. Que a primeira era justamente para falar quem foi Paulo Freire, que eu acho que pouca gente conhece um pouco da história dele, né?
Sim. Eu acho que recentemente, né, ele esteve envolvido em muitas polêmicas, né, e eu acho que rolou muitas fake news, né, sobre ele. E eu acho que uma coisa que é importante falar, e eu vi isso no documentário da TV Cultura, então não sou eu que estou falando, na verdade foi o Mário Sérgio Cortella, que ele disse assim, que se Paulo Freire tivesse vivo na época das eleições, ele não ia achar ruim que as pessoas estavam falando dele. Na verdade, ele acha ruim se alguém não questiona Paulo Freire, né? Então, e realmente, assim, Paulo Freire era um democrata, né? Então, ele ia achar chulo os termos que foram usados para escrevê-lo. Ele ia querer argumento, porque toda a pedagogia de Paulo Freire é baseada em argumentação. Se você é capaz de argumentar sobre algo que que você é contra ou a favor, contanto que você consiga provar com argumentos verdadeiros, ele vai te escutar. Ele vai falar, não, então de onde você tirou isso, né? O que aconteceu, né, nas eleições fatídicas que a gente teve, né, do 2018, 2019, foi que as pessoas usaram o nome de Paulo Freire de maneira errada e justamente para criar não só notícia falsa, mas realmente perturbar a imagem de Paulo Freire e muito, Dani, eu acho que ligado a querer acabar com a educação, porque a gente já fala um pouco disso, mas a escola, ela é atacada há muitos anos já, né? A educação, ela é motivo de ataque por todos os lados que a gente vê. Então, atacar Paulo Freire, naquele contexto, eu acho que não era só nem a imagem de Paulo Freire, porque a pessoa que fazia esses ataques, eu imagino que ela nunca nem leu Paulo Freire. A pessoa que fazia esses ataques, eu acho que ela nunca nem pegou um livro de Paulo Freire para ler, para poder falar mal dele, né? E seus seguidores que se seguiram, que estão aí até hoje. Mas, porque se fosse ler, se entendesse Paulo Freire, provavelmente não ia falar o que fala. Então, eu acho que foi um fio condutor para poder falar mal dos professores, para falar mal da universidade pública, para falar mal das escolas públicas, como se todo estivesse dentro de um grande conceito comunista, marxista, que não é verdade, né? Então, eu acho que o Paulo Freire foi usado, digamos assim, para poder atacar a educação, que foi o que o governo fez, né? A educação, a ciência, né, e o que siga depois disso. E isso, se você pudesse explicar pra gente melhor, assim, qual que era o viés político, assim, de Paulo Freire nesse sentido, até para esclarecer, assim, né, ele era de direita, ele era de esquerda, como que ele se posicionava? Então, Paulo Freire é notariamente, né, de um cidadão de esquerda, não tem como a gente fugir disso, mas é importante a gente lembrar da trajetória política do país, né? Então você pensa, Paulo Freire nasceu em 21, formou em Direito em 1947, e quando ele começa o trabalho dele com o grande trabalho de Paulo Freire, que tornou ele conhecido, foi justamente a alfabetização e o letramento que ele fez com pessoas que eram analfabetas no interior de Pernambuco. Jovens e adultos, exatamente. Ele fez um trabalho e ele conseguiu alfabetizar, né, alfabetizar e letrar esses jovens adultos em menos de um mês, assim, durante um mês ele conseguiu, e aí foi isso que as pessoas ficaram, meu Deus, mas como você conseguiu fazer uma alfabetização e letramento com pessoas analfabetas, né, trabalhadores rurais, trabalhadores do campo, pessoas que estão muito longe da escola, né? A pessoa faz a pergunta dando a resposta, né? Ele fez exatamente respeitando o contexto social, contexto cultural e trazendo essa importância, né? Esse empoderamento para essas pessoas. É isso. A pedagogia de Paulo Freire, Thiago, ela foca exatamente em entender que não há docência sem discência. O que isso quer dizer? Não há professor sem aluno. Então, ele conseguiu entender que aqueles trabalhadores, por exemplo, um pedreiro, ele tinha o que ensinar para ele. E Paulo Freire tinha outra coisa a ensinar para ele. Então, era uma troca mútua, né? Então, ele partia, por exemplo, de palavras como tijolo, porque o tijolo fazia parte do cotidiano de um pedreiro. Panela, porque fazia parte do contexto de uma doméstica, de uma dona de casa. Então, ele pegava palavras que vieram a ver, que estavam ligadas ao contexto de trabalho daquelas pessoas, e a partir daquilo, ele conseguiu fazer essa alfabetização. E isso foi em 62. O golpe acontece em 64. Então, quando o Paulo Freire está começando a ascender quando a educação brasileira está começando a conhecer Paulo Freire, ele faz esse trabalho que muda, né, que é um marco entre o que a gente acreditava como acontecia o processo de alfabetização, e ele prova que você pode, por outros caminhos, que é através do diálogo, da conscientização, de enxergar o outro no mesmo nível que o seu, e não de que eu, Paulo Freire, estou vindo aqui ensinar vocês, pobres mortais, que não tem nada na sua cabeça, eu vou colocar e depositar este conhecimento. Não. A fazer esse movimento, 62, 2 anos depois, tem um golpe militar. Tanto que Paulo Freire vai para o exílio também em 64, porque ele começa a sofrer vários ataques. Então, eu acho que é muito difícil também a gente posicionar ele politicamente sem entender a história do Brasil.
É como se isso acontecesse hoje e a gente aqui não tivesse outra maneira senão se posicionar contra o golpe militar e não se posicionar à esquerda, porque se a gente não se posicionasse à esquerda ou contra o golpe militar, a gente já está fazendo parte do lado errado da história. E é basicamente isso que acontece com Paulo Freire. Então, 2 anos depois dessa transformação que ele começa a fazer nas escolas públicas no interior do Nordeste, acontece um golpe militar, 2 anos depois. Então, ele tem que ser exilado e a maioria das obras dele, inclusive, são escritas em exílio. Que uma delas, que é Pedagogia do Oprimido, que é a obra que marca, né, que chancela Paulo Freire como um filósofo educador, enfim. Eu sei que Paulo Freire tem uma frase sobre neutralidade, e para ele neutralidade não existe. Você pode explicar um pouquinho mais? Aquela frase do, assim, aquela pessoa que não tá, se você é neutro ou se você não se posiciona, significa que você está do lado do opressor, né? Então, Pedagogia do Oprimido, já puxando para esse lado do livro, ele fala justamente da relação oprimido e opressor. E para ele, quem é o grande, o opressor, né? É o sistema capitalista, é o capital, né? É como a gente organiza a nossa forma de trabalhar. E aí ele percebe que se ele não olha para o oprimido, se a pessoa não entende que ela é uma pessoa preta, que ela é uma pessoa pobre, que ela é uma pessoa indígena, que ela é uma pessoa latina, que ela é brasileira, que ela está no interior, se ela não entende que todas essas características que a oprimem vão trazer, se ela não incorpora isso na vida dela e ela não transcende disso, o sonho dela vai ser virar o opressor. Ou seja, eu não quero continuar onde eu estou, eu quero ser quem me oprime lá na frente, né? Eu quero subir. Ele fala, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Exatamente. Então, por que neutralidade? Por que liberdade, né? A liberdade para Paulo Freire é justamente você conseguir se libertar das ideias que são propagadas, inclusive dentro da escola. Então, a educação como prática da liberdade, que ele fala, é prática para ser livre desse sistema, ser livre das amarras que o sistema coloca em você. E não tem como você ser livre disso, Dani, se você está neutro. Por isso não existe neutralidade. Não existe neutralidade em Paulo Freire. Você tem que escolher um lado na sua vida. Porque se você geralmente não escolhe esse lado, você vai estar do lado do opressor, né? Sobre isso, ele tem a frase assim, que é mesmo a minha neutralidade, se não a maneira cômoda, talvez hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça. Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele, que é justamente isso que você explicou pra gente, né? E aí, como que faz uma pessoa que é oprimida, como que ela precisa se organizar? Ele dá alguns caminhos nesse sentido, eu acredito que por meio da educação. Eu acho que Paulo Freire, ele consegue, assim, 2 coisas que são muito fortes na pedagogia de Paulo Freire, né? Hoje em dia as pessoas chamam de método Paulo Freire, metodologia freiriana. Eu não gosto, Isadora, tá? Eu particularmente não gosto do termo método e metodologia, porque eu tenho medo de virar muito, de enquadrar demais. De fixar uma receita de bolo. Então, você não fez isso, então não é metodologia freiriana. Você não fez isso, então não é o método de Paulo Freire. Então, assim, eu não gosto muito, mas vou usar, né, para a questão de explicar aqui. De didática, né? Eu acho que, assim, a base da pedagogia de Paulo Freire está na conscientização, no diálogo e no que é um entendimento sobre a educação bancária. E aí, primeiro eu vou falar de educação bancária, que é para falar da sua pergunta, né? A educação bancária, ela é para Paulo Freire, então quando a gente pensa em banco, a gente pensa em depósito e sacar dinheiro. Então eu vou lá, eu deposito um dinheiro e depois eu saco esse dinheiro. Então é uma ação extremamente mecânica. Eu boto o dinheiro, eu tiro o dinheiro. Eu deposito esse dinheiro, eu retiro esse dinheiro. E aí para Paulo Freire, para a gente se libertar disso, a educação precisa deixar de ser bancária. Ou seja, educar não é transferência de conhecimento. Isso é uma coisa que Paulo Freire traz na pedagogia do oprimido, que é, enquanto eu estiver educando para depositar, educando para transferir conhecimento, o meu aluno não vai estar sendo liberto. Então, através da educação, Paulo Freire acredita que a gente não vai transmitir conteúdos e conhecimentos, mas a gente vai desvelar a verdade. Então, é a partir desse movimento de desvelando a verdade com os seus estudantes, entendendo a sua realidade, entendendo que mundo a gente vive, desvelando essas verdades, é que a gente vai se libertar da educação bancária, e é dessa liberdade para a educação bancária que a gente vai conseguir
transcender, né? Não tem, é isso, né? Ele tem Paulo Freire tem várias frases famosas, vocês já trouxeram algumas, mas aquela clássica que eu não tô com ela aqui na cabeça, se alguém quiser depois olhar aí, que é a do... Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Perfeito, é isso. Basicamente essa é a resposta da pergunta da Dani, porque é isso. Ele vai acreditar que através da educação, e não tem outra maneira, que vai ser através da educação que os alunos vão entender que sujeitos eles são, em que mundo eles estão, e desvelando essas verdades para que haja a liberdade que mude o mundo, né? Quando eu fiz meu mestrado, sou formado em engenharia florestal. E aí meu mestrado eu fui trabalhar com educação ambiental, dentro de uma escola de ensino público aqui do Distrito Federal, Fundamental 1. Não me lembro se tinha Fundamental 2, não me lembro, passei da época de lembrar dessas coisas. E eu me deparei com a ecopedagogia, né, com a pedagogia do cuidado, com essa questão da gente só cuida daquilo que a gente ama e a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então eu fui me apaixonando por essa pedagogia de Paulo Freire e todas as coisas que ele falava, mas uma coisa que mudou a minha visão e me fez decidir que eu seria professor no nível superior, como eu fui durante 11 anos antes de vir para a escola, foi quando ele falou o seguinte, que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a produção e a construção desse conhecimento. E isso, para mim, foi mudar uma chave, entende? Porque na área ambiental, a gente é fruto de uma extensão rural, uma educação do campo de transferência de conhecimento. Olha, tá aqui a semente, tá aqui tudo que... E, cara, a gente não estava ensinando esses caras a resolverem a vida deles, e sim a se tornar dependente de grandes outras empresas que estavam fornecendo tudo. Aquilo, para mim, abriu uma frente de visão de eu falar, eu vou mexer com a agroecologia, porque é onde eu acredito que as possibilidades podem ser criadas e esse conhecimento pode ser construído. Então, para mim, para o professor Tiago, encontrar Paulo Freire dentro dos livros e tudo que ele escreveu me transformou num professor onde cara, se eu não transformar a vida se a educação não transformar a vida desse meu aluno, eu não cumpri o meu papel enquanto educador, entendeu? Porque eu não criei essa possibilidade. Então, essas frases e falar de Paulo Freire, para mim, tem esse lugar muito especial, porque no meu mestrado direcionou toda a minha formação e até os meus anos de prática em sala de aula com adultos, com jovens e adultos no ensino superior, foi de, cara, eu não quero transmitir o meu conhecimento, porque isso é muito pouco. E assim, Thiago, você trouxe duas coisas aí muito importantes que vocês me ajudem a lembrar, tá, gente? Que às vezes eu precisava, inclusive, estar anotando, mas que é a educação de jovens e adultos e essa frase, né, da transferência de conhecimento. Porque encontrar Paulo Freire é transformador. Eu acho que quando a gente conhece Paulo Freire, entende a sua essência, lê Paulo Freire, estuda Paulo Freire, a gente fala, caramba, a gente está falando, e aí a minha base é essa, né? Transferência de conhecimento. Hoje a gente fala de metodologias ativas, Thiago, e o Paulo Freire fala isso é metodologias ativas desde 1960, desde os anos 60, 70, ele está produzindo esse tipo de conhecimento. Quer dizer, gente, essa sala de aula que a gente está pensando, em que o professor está à frente, os alunos estão organizados, enfileirados, em silêncio, atento, obedecendo, cumprindo ordens, e o professor está nessa posição de poder, de eu estou acima, estou à frente, eu ainda estou aqui falando. Anotem os meus preciosos conhecimentos, decorem o que eu tenho para falar para vocês, estou anotando no quadro, enche o quadro de palavras, escreve um monte de coisa que às vezes não faz sentido para o educando, pede para ele decorar, porque ele precisa fazer uma prova no final daquele bimestre, semestre, para passar, para provar que ele decorou tudo, memorizou tudo. A gente já entendeu hoje, em 2024, que esse tipo de educação não funciona. Por isso os pais têm procurado escolas alternativas para os seus filhos, porque eles foram produtos disso e eles sofreram com esse tipo de educação. Então, Paulo Freire, ele é inovador e ele é contemporâneo e ele é atual por isso, porque ele já está falando que educação não é transferir conhecimento há muitos anos, desde 68. Ele entende o que é educação bancária, ele entende a dor que é ser educado de maneira bancária, que é eu sou um depósito, eu sou um recipiente vazio que está depositando, e ele propõe que a gente pense, não, vamos romper com a educação bancária. E como que a gente rompe com a educação bancária? Através da educação problematizadora. E aí ele traz a educação para a prática da liberdade, que é justamente a base de pedagogia de problemas, pedagogia de projetos, que é a gente pensar que problemas a gente tem nessa comunidade. Então, quando alguém vai fazer uma roda de cultura, né, de Paulo Freire, a pessoa vai pensar
a pessoa vai pensar em problemas que tem naquela comunidade, vão ter temas geradores que a professora vai trazer. Então, o que a gente pode resolver com isso daqui? Como a gente constrói esse conhecimento? E o professor vai mediando. Isso é metodologia ativa. Então, é muito importante. E aí, falando da educação de jovens adultos, por que Paulo Freire surge muito na educação de jovens adultos e por que isso é tão marcante? Porque, Thiago, você pensa assim, eu dei aula para adulto de língua inglesa falada, nessa cursinho de inglês que a gente está acostumado durante muito tempo, e fui professora da EJA durante 3 anos. Você é um profissional, vou pensar das 2 realidades que eu trabalhei, tanto com advogados, médicos, né, pessoas já formadas, e com os meus alunos da EJA da escola pública, que pelo contrário eram pessoas que estavam em subempregos, né, com vulnerabilidade social, enfim. Meus alunos de direito, de medicina, tendo que aprender o verbo to be, né? Eles tendo que começar do básico uma coisa, sendo que eles já são especialistas nas áreas deles. Então, quando você chega, e aí eu chegava com essa carinha de menina, né, numa turma, né, não sabia de nada. Chegava com essa carinha de menina. Mas eu chegava, assim, as pessoas chegavam e pensavam assim, não, ela não sabe de nada, né, ela não, né, tá começando agora, é estagiário, professora substituta, enfim. E aí você tem que lidar com uma situação com jovens adultos que eles são pessoas já muito experientes, são pessoas que têm uma vida, eles são especialistas nas suas áreas, seja um pedreiro, seja um médico, eles já vivem a vida deles, né? Já sabendo quem eles são. E aí você tem que trocar conhecimento. Em que sentido? Você tem que falar para eles, olha, eu estou aqui ensinando alguma coisa para vocês, mas você também tem algo a me ensinar. Porque é isso por isso que é tão libertador, igual você falou, trazer para uma educação de jovens adultos. Descobrir Paulo Freire na educação de jovens adultos é libertador porque quando você entende que aquele ser, ele tem conhecimento na vida dele tão valioso quanto o seu, você começa a fazer um trabalho pedagógico melhor. E isso tem que ser levado para as crianças, porque a gente ainda entende as crianças como esse vaso que não tem nada, como uma tela em branco que precisa ser preenchida, né? Que precisa ser depositada de conhecimentos muito valiosos que o professor tem. Então, quando a gente usa, quando o Paulo Freire chega na pedagogia da EJA, né, quando ele é descoberto para a educação de jovens adultos, é muito libertador, porque é você entender o quê? Eu não vou educar esse jovem, esse adulto, como eu educo uma criança, como eu alfabetizo uma criança, porque ele traz uma história, traz uma trajetória, e eu preciso escutar essa história. Então, por exemplo, eu não sou nem um pouco boa com cuidados do lar, com cozinha, com culinário, não sou, mas eu tinha alunas excelentes boleiras, faziam bolos excelentes, maravilhosos. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma receita de bolo em inglês, eu levava para a escola e a gente fazia em inglês instrumental. Então, o que é esse texto? Esse texto aqui é uma receita de bolo. Então, eu sabia identificar o que era a receita de bolo, porque tinha o mesmo modelo que elas estão acostumadas a ver. Então, eu aprendia com elas. Outras coisas que eu trazia também na EJA era assim, gente, eu estou tendo tanto problema com a minha filha. Nossa, vocês que são mãe de 4, vocês têm 3 filhos, já tem um menino de 18 anos. O que eu faço? O que eu faço? E elas adoravam. Eu sentava, tinha aula que você tem que sentar na EJA e escutar mesmo. Falar assim, não, deixa eu escutar o que você tem para me falar, porque você tem um saber que eu não tenho. É gastar tempo, né? Uhum. Gastar tempo com a sala de aula. Perfeito. Porque eu me lembro que uma vez eu peguei uma turma que tinha um aluno especial que nenhum professor gostava dele. Ele era um senhor de idade já. Ele estava na faculdade de agronomia, ele já estava com 60 e poucos anos, era o sonho dele fazer agronomia. O cara produzia mandioca lá no Nordeste, tinha lá a propriedade dele, ele veio para Brasília, morar 5 anos, longe da família, para fazer agronomia. Legal. E aí eu me lembro de pegar ele, né, na minha disciplina de agroecologia que eu dava, e eu sentei com ele um dia, ele realmente era um aluno mais disperso, assim, eu sentei com ele falou, professor, tudo que vocês estão falando, eu já sei. É isso. Aí eu falei, ótimo, então você produz mandioca, não é? Ele eu produzo mandioca, já tem ano. Falei, então a próxima aula, quem vai dar aula é você. Me ensina a plantar mandioca. Ensina todo mundo. Sim. E aí ele preparou um aulão, assim, sabe? Ele veio, tipo, de terno pra dar aula. E eles se sentem muito felizes. Ele deu a aula. E aí, na aula, eu fui anotando o que ele estava dizendo, não sei o quê, e transformei aquilo em problemas que como é que a gente ia resolver aqueles problemas dele com a agroecologia. Ele se apaixonou de tal forma que eu tive notícia dele há 1 ano, um pouco depois da pandemia, que ele se tornou professor. Ai, que legal. Ai, que lindo. E aí eu entendo um pouco do que o Paulo Freire falava, que é isso, a educação tem que... O cara foi para virar agrônomo, ele saiu de lá
ele foi com um sonho. Mas será que era aquilo mesmo? Ele tinha uma necessidade de fala, uma necessidade de troca tão impressionante que ele foi buscar a cadeira acadêmica com 60 anos. Perfeito. Não foi transformador na vida dele? Com certeza. Essa é a função da educação. E é isso que Paulo Freire fala. Quando a gente pensa assim, né, nessa questão de ser uma educação problematizadora, a gente envolve muito a autoestima do aluno, né? Que é isso que a Isa está falando e o Thiago. Então, isso é extremamente rico, né? E isso pode sair, provavelmente não vai ficar só dentro da escola. Então, por isso que Paulo Freire se tornou algo tão perigoso, né? Porque aquilo pode gerar um movimento maior das pessoas se reivindicarem contra o sistema, né? E isso é perigoso para o sistema, porque a escola ela pode ou manter ou revolucionar. E aí, de que lado, né, que a gente tá? E aí a Isa falando sobre escola bancária, tava me vindo aqui na cabeça, né? Vocês conhecem alguma? Provavelmente a maioria, né? É ainda assim bancária, né? É uma escola com 40 alunos dentro de sala de aula. Como que faz uma educação problematizadora para 40 alunos de uma vez só? Numa escola onde as pessoas são chamadas por números, né? Na chamada, onde o professor não consegue nem saber o nome de cada um, a história de vida de cada um. Então, isso tem um grande impacto na estrutura da escola. Isso vai interferir em como o professor consegue atuar, né? Então, é um trabalho que envolve gestão, que envolve Estado, que envolve muita gente, mas que é revolucionário, né? E é isso mesmo, Dani, porque você pensa, por isso Paulo Freire assusta e teme, né? Ele é temido, mas porque a sua pedagogia ela é, de fato, transformadora. Você pensa, uma escola, do jeito que a Dani tá explicando, tá falando, né? A gente tá aqui, vamos transferir para a questão das crianças, né? A gente tá falando de educação, vamos falar de educação infantil. E quando a gente está num grupo menor, com crianças que a gente pode trabalhar dentro da sua singularidade, a gente conhece as necessidades, os gostos, os interesses, a gente consegue pensar junto. Então, a gente tem um problema aqui perto, a gente tem um problema de lixo, a gente tem um problema de incêndios. Pronto, a gente está vivendo aí, né, esses incêndios agora. Se a gente entende que tem alguém mandando tacar fogo, e não que a gente está ali, porque se eu pego um pedaço da minha aula para falar, gente, do real, do problema, do que está acontecendo agora, é muito diferente de eu virar e falar assim, não, gente, a gente vai pegar e vai fazer aqui uma aula sobre briófitas e a gente vai escrever, vocês vão decorar aqui que são esse aqui de botânica, vocês vão copiar. Isso aí é uma manutenção do sistema. Eu estou mantendo os meus alunos ali no mesmo tipo de ensino, eu estou falando para eles que o modelo de educação é esse e que a gente tem que aprender a ensinar desse jeito. Vou te dar um exemplo para ajudar. Hoje a gente teve uma aula aqui com a turma do primeiro ano do ensino fundamental, já está aí. Uhum. E a professora saiu com eles para fazer um pouco dessa educação problematizadora. Tipo, a gente está numa crise aqui no Distrito Federal, que eu acho que vocês, seja onde você esteja escutando a gente, também está por aí, que a gente está respirando fumaça, está respirando fuligem, está tudo queimando. Sim. E ela foi andar com os alunos para ver o que a gente faz aqui no Sítio Gerânio para evitar incêndios. Ela explicou a diferença de incêndio para queimada e tudo mais. Depois a gente foi fazer um tira-dúvidas. E aí eu estava nesse momento, junto com a outra professora, a Andressa, que já esteve aqui no podcast. E eles chegaram à conclusão. Não foi a gente. A gente só foi respondendo as dúvidas deles que eles tinham. Então eles perguntaram, por que tem fumaça? Por que tem isso? No final da aula, eles chegaram à conclusão que o grande problema é que as pessoas precisam entender que não pode tacar fogo. É isso. E aí... Então, entende que a gente tirou? O fogo não é o problema. Uhum. O problema é quem é que está com fósforo. Sim, exatamente. E quem é que tem esse poder? E essa educação, Thiago, ela demanda mais tempo. Muito. Ela demanda mais dedicação das professoras. Ela demanda que a escola toda esteja apoiando esse professor e todos os alunos, porque os próprios alunos têm resistências. Nós estamos falando de criança aqui, mas eu dou aula no ensino médio de manhã. Então, no ensino médio, quando você vai trazer uma proposta que ela toca em vamos resolver este problema, vamos trabalhar em grupo, a gente vai dividir a sala, cada um vai tratar de algum problema sobre a democracia. A gente está fazendo esse projeto de democracia lá na escola. Então, fake news, cada um grupo vai ficar com instituições democráticas. Eles estranham. Agora que está mais para o final do ano, que eles já estão comigo há um tempo, eles já entenderam que eu sou assim. Mas quando chega um professor com uma abordagem diferente, os próprios alunos não querem, eles não querem se expor, eles têm vergonha de falar, eles têm medo de falar besteira,
Porque quando você chega no ensino médio, muita coisa se perdeu. A gente falou isso nos episódios, né? Tem no episódio de antirracista e decolonial. E por que tanto já se perdeu? Porque eles já foram socializados no que é uma escola. A escola, ela funciona como? Educação é uma transferência de conhecimento. Então, enquanto meu professor não está lá na frente falando e eu estou copiando, eu estou aprendendo. Isso para mim é aprender. Agora, quando o professor ele joga a bola para o aluno, ele fala, não, calma aí, vamos ver como você chega nessa conclusão. Que possibilidades, eu enquanto professor, que é o que Paulo Freire fala, como eu crio possibilidades para que você, aluno, chegue na conclusão que você vai chegar. E aí esse grande medo do comunismo na escola, que Paulo Freire traz, não tem como ser. Porque isso é contraditório, e eu li isso inclusive em dessa galerinha que fala mal de Paulo Freire. Ele se contradizendo no próprio livro, que infelizmente uma aluna minha levou para a escola, e eu falei, deixa eu ler o capítulo de Paulo Freire, que essa pessoa dedicou a ele, né? Completamente deturbado, obrigada. Mas assim, é isso, o próprio Paulo Freire ele fala assim, se eu não vou transferir conhecimento, como é que a educação é doutrinadora? Se eu não estou aqui no papel de doutrinar, Paulo Freire é contra a doutrinação. Então, como que a escola é marxista e comunista se eu uso a pedagogia freiriana, se o próprio Paulo Freire não faz doutrina? Ele acredita justamente no potencial de que o aluno vai chegar às conclusões sozinho. Que eu vou criar uma roda de cultura, eu vou criar uma roda de conversa, nós vamos olhar para a nossa comunidade, a gente vai pegar da sua realidade enquanto aluno e a partir dali eu vou te alfabetizar, a partir da sua profissão, a partir da sua vivência e juntos chegaremos nessa conclusão, porque eu tenho a te ensinar, mas você também tem a me ensinar. Isso para mim é o oposto de doutrinação. Isso para mim, por exemplo, igreja faz. Igreja doutrina. Igreja tem alguém que está dizendo para você o que é certo e o que é errado. Né? E a gente não faz isso nas escolas. Paulo Freire vai longe disso, ele não vai de encontro com isso, ele é o oposto. Então, chega a ser incoerente, inclusive, as pessoas que falam mal de Paulo Freire, né? E aí, gente, só para a gente, né, fechar talvez essa parte de educação bancária, né? A gente precisa entender que tudo que envolve Paulo Freire vai dentro de práticas contra-hegemônicas. Então, a gente está, sim, falando de poder econômico, de racismo, de discriminação, de preconceito, né? Paulo Freire, ele realmente precisa que todos os professores que assumam a sua pedagogia, eles coloquem isso dentro da sua essência. Quando uma pessoa ela se veste com a capa freiriana, isso tem que estar na prática e no discurso, não é só no discurso, é na prática. E isso é muito difícil. A gente acredita que a educação é feita desse modelo, do professor que fala e do aluno que escuta e copia e memoriza, e não que a gente vai educar para o problema, para ter uma resolução de problema ou para a liberdade. Eu acho que, só para contextualizar também, a gente tem que... Existe uma grande diferença entre se opor ao modelo de produção atual, capitalismo, e que toda oposição é naturalmente comunista. Entende? Como se a vida existisse só de dois extremos. Não, ou você é capitalista ou você é comunista. Não, cara, eu vivo numa sociedade capitalista e eu posso ser sim contra o capitalismo. E nem por isso eu preciso ser comunista. Então, assim, vamos também ter calma, porque nessa discussão toda, voltando lá no comecinho que a gente falou dessa problematização que existia em cima da figura do Paulo Freire, é tipo isso, se o cara fala contra o sistema, ele é comunista. Por quê? Porque é fácil esse argumento. Muito. Ele é pobre. E é pobre, é o que Paulo Freire mesmo fala. Ele mesmo diz, olha, ele fala, questionem Paulo Freire, problematizem Paulo Freire, não me levem como verdade. Então, alguém que falasse mal da sua pedagogia, ele ia sentar com essa pessoa, e de novo o diálogo sendo uma base da pedagogia freiriana, né, que é uma das, que nem eu falei, né, educação brancária, conscientização e diálogo. O diálogo sendo essa base para a educação freiriana, ele vai sentar com essa pessoa e não vai falar assim, então você é de direita, eu não quero nem falar com você. Ele quer saber, então, me prove, mas com argumentos. Porque é isso, você virar e falar porque é comunista é muito fácil. Né? Não tem nada aí para você aprofundar. E esse discurso ele é tão profundo porque, assim, a gente vive numa democracia, o nosso princípio é a alternância de poder. Exato. Então, esquerda e direita se alternarem no poder é super válido. É para isso, entendeu? Uhum. Então, vamos parar com esse fla-flu eterno que estão tentando colocar a goela abaixo e colocando na conta de quem era contra exatamente esse tipo de situação, entendeu? Então, Paulo Freire não estava para falar de comunismo, ele estava para falar contra aqueles que oprimem. Bom, se você se encontra na posição do opressor, então realmente Paulo Freire está falando contra. Sim.
Aí estamos falando da questão da referência do que é uma escola, né? É impressionante, porque se você pegar uma criança que nunca foi para uma escola e tem 3 anos, se ela for brincar de escolinha, ela vai estar com giz na mão. Gente, isso acontece no escrevendo um quadro, né? Brigando com um aluno. Mandando assim, sentar, mandando da ficar onde quieto. que ela tirou essa referência? Mas ela é real, porque isso ainda é a realidade esmagadora. Exatamente. E principalmente do que os pais, os avós viveram, né? Eu já vi os coleguinhas da minha filha brincando no prédio de escola e eu lembro que eu tirei uma foto e mandei no grupo das minhas amigas e falei, gente, olha que é educação bancária. Porque é isso aí, elas Mas você pega tudo na cultura pop, o que se tem de educação é isso, é o professor naquele pedestalzinho maior, né, que tem um púlpito, né? Sim, tem sim. É construído na sala de aula um lugar mais alto pro professor. Existem escolas ainda que tem e tudo esse mais. lugar Então mais é isso que eles crescem vendo, mesmo que você ache que ele não está assistindo, eles estão absorvendo tudo. E nessa brincadeira, inclusive, o professor na brincadeira era muito grosso e muito bravo, e realmente brigando com os alunos. Eu fiquei, gente, caramba, é assim que as pessoas pensam em educação. E o pior, assim, falando do meu contexto de ensino médio, é que tem professor ainda que insiste nesse tipo de aula e que ainda insiste nessa questão da disciplina como fator principal para conseguir fazer um bom trabalho pedagógico. Então, o aluno não pode falar, ele não pode conversar, e se o aluno se comporta de outra maneira, ele bota para fora de sala, como se realmente assim, o conhecimento que ele tivesse ali, desculpa gente, fosse tão válido, mas tão válido, que todo mundo tivesse que escutar. Agora, o que esses adolescentes estão passando? Que realidade eles estão vivendo? O que está acontecendo na vida deles? Como que a gente envolveria esses adolescentes para participar de uma educação? Aí você pode ter certeza que ninguém ia sair traumatizado com a escola ou falando que a escola não serve para nada, né? Então, eu acho que é um problema muito atual ainda. O Paulo Freire ainda é atual, o Paulo Freire ainda é contemporâneo, o Paulo Freire ainda faz sentido e ele precisa ser lido, escutado de novo para a gente repensar nossas escolas, porque... E sabe por que é perigoso, difícil. Como a Dani falou? O Theo é uma figura carimbada, né? Vocês já sabem quem é o Theo. Ele estava numa escola Montessori e ele veio para o City Escola quando o City Escola abriu. E a gente estava numa viagem agora e a gente passou na porta de uma escola e a escola era, no interior de Minas, era isso, né? Salinha de aula com um quadro negro gigante, um pedestal mais alto para o professor e todo mundo sentado em cadeirinha. O Theo estranhou. Ele virou para mim e perguntou, pai, por que eles estão sentados daquele jeito? Eu falei, é a escola, mas escola não é desse jeito. Eu falei, é isso, olha o perigo. Porque é uma criança que vai chegar depois e não vai aceitar qualquer coisa de forma simples. É assim, calma aí. E aí tem acho que vocês duas são mães de crianças que também são questionadoras. Sim. E criar uma criança que é questionadora é desafiador. Bastante. Então, assim, mas é necessário. Assim, eu falo muito assim, em relação agora à maternidade, eu falo muito para as minhas amigas, tipo assim, Mona me apresenta com desafios que, enquanto cuidadora dela, são muito desafiadores para mim, muito difíceis de lidar, né? Mas que, enquanto mulher e pessoa que vai crescer na sociedade, eu acho ótimo. Então, ela me desafia enquanto cuidadora, mas eu acho que, assim, para a sociedade, o ser que eu estou formando e a escola que ela frequenta, que é aqui o City Escola, vai fazer com que ela se torne uma mulher mais questionadora mesmo. E ela, enquanto mulher, poder se posicionar desse jeito, né, que ela vai, quando ela crescer, eu acho que vai ser, né, o grande trunfo. E aí, é isso? É isso, gente. Como a gente falou, um episódio bem curtinho, só para vocês ficarem com gostinho de Paulo Freire, para homenagear esse, né, patrono da educação. Eu fiz uma formação aqui com o pessoal sobre Paulo Freire, e a primeira coisa que eu falei foi, gente, Paulo Freire não é fácil de ler mesmo. Paulo Freire é um filósofo, Paulo Freire é um pensador, é um questionador, viveu exilado muito tempo. Imagina ali você no exílio, tendo que viver, sabendo que seu país está passando por uma ditadura, precisando sair, mas com um monte de ideia fervilhando ali na cabeça, você precisando colocar tudo isso dentro de um papel. Então, de fato, Paulo Freire é denso, Paulo Freire tem suas dificuldades, mas há muita coisa na internet. Há vários vídeos que eu falei, por conta do centenário de Paulo Freire, teve um boom de documentário que está gratuito no YouTube. Então, se você quer estudar mais, porque é aquilo, a gente só pode falar mal daquilo que a gente conhece. Paulo Freire adoraria discutir com você, mas ele falaria para assim, de onde você tirou isso? De onde você tirou esse argumento? Me prove, vamos sentar aqui e conversar. Então, se você quer falar de Paulo Freire, leia Paulo Freire, estude Paulo Freire, escute podcasts, vá atrás das informações, né? Porque ele é, assim, um cara genial e atual mesmo.
Eu acho que quando você fala assim, né, se você discorda, então vai lá e pesquise mais sobre, eu acho que isso vale para tudo, porque senão você fica só no preconceito. Então, mesmo que você discorde de uma ideia, você vai lá e pesquisa para saber, quem sabe você até muda de ideia. Exatamente. É isso. Mas assim, busque também informações de várias frentes, né? Sim. Cuidado com os algoritmos de redes sociais e da atualidade. Se você só procura coisas de direita ou de esquerda, você só vai ver coisas de direita ou de esquerda. Exatamente. Isso é o que Paulo Freire chama de conscientização. Eu não falei muito, mas só para a gente finalizar, né? A conscientização para Paulo Freire é justamente você se inserir de forma crítica na sua história. É se conscientizar sobre quem você é, se conscientizar no que o mundo é. Então, assim, você precisa ter uma consciência do que é o mundo. Como que a gente se conscientiza do que é o mundo? Através da educação. Não de uma educação bancária, mas de uma educação problematizadora, uma educação libertadora, uma educação que transforme o mundo, que transforme as pessoas que vão transformar o mundo, como ele disse. Porque é isso, a gente não vai conseguir transformar o mundo sozinho, mas com certeza a educação ela vai perpassar. A mudança do mundo ela passa pela mudança da educação. A gente te conta. Então, Isa, muito obrigado mais uma vez. Isa. Sempre falando muito gente, bem, eu que né? agradeço. Adora falar, então quando está sendo entrevistado, Ai, você eu amei. realiza, né? Agora vocês vão perder de entrevistadora, eu vou virar só entrevistada nesse podcast. Obrigado, Dani, também, por dividir aqui, Dani. fazer as contribuições. Então é isso, gente. Até a Um próxima. prazer falar sobre Paulo Freire. Pode haver outras possibilidades, outras oportunidades de a gente voltar para esse cara que é sensacional. Então, assim, como a Isa falou, como a Dani falou, pesquisem. Não acreditem só, não. A gente teve que ouvir isso, né? Mas, nossa, não, eu não li Paulo Freire, mas não concordo. Temos um problema. Exatamente. Acho que você precisa ler. Temos um problema um pouco mais profundo do que Paulo Freire ou não Paulo Freire. Mas, assim, as contribuições dele para a educação no mundo inteiro são reconhecidas. Então, assim, não é uma modinha, não é coisa de esquerda, não é sobre isso. É sobre uma ferramenta transformadora que pode mudar os rumos da humanidade, que se chama educação. Exatamente. Só para completar isso, Thiago, Paulo Freire é o autor brasileiro mais traduzido no mundo. Ou seja, é engraçado, esse brasileiro ele adora falar bem dos gringos, né, dos estrangeiros, mas não valorizar o que a gente tem aqui. Quando tem um monte de gente traduzindo Paulo Freire e usando ele como base para mudar as escolas fora do Brasil. Então, se alguém lá fora está vendo potencial nele, por que a gente não vai se apropriar de um cara que é daqui, que é do Nordeste, que cresceu no fundo de quintal, né, no pé de mangueira, como muita gente, que passou pelo direito para depois ir para a educação, fez letras português. Então, assim, ele quis ir para a educação porque ele foi na educação, não no direito, que ele entendeu que ele ia mudar o mundo. Olha só. Então, ele realmente entendeu como a humanidade funciona e o que precisa ser feito para que ela melhore. Então, é isso. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. A gente te conta.